Oi, pessoal. Vamos iniciar a nossa segunda aula de medidas de comprimento do nosso módulo 1. Nós estudamos na nossa primeira aula sobre as medidas de comprimento em si, né? Nós conhecemos quais são as medidas que formam o sistema métrico decimal de comprimento. Aprendemos também como fazer a transformação de uma medida para outra. Nós vimos que a regra da unidade superior para a unidade inferior nós devemos multiplicar. Nós vimos que de uma unidade inferior para a superior nós devemos dividir. Então, agora, convido a vocês a nós ampliarmos o nosso estudo, nosso conhecimento desse sistema de comprimento. Tudo bem? Vem comigo. A primeira coisa que nós vamos falar é sobre perímetro. E aí a gente já entende, a gente já estudou em algumas disciplinas aí, vocês da matemática, algum desses anos, que o perímetro é a soma das medidas dos lados de uma figura. Tudo bem? Então, se você, por exemplo, tem uma mesa e sai medindo os lados de uma mesa e depois você chega a um total, esse total é o perímetro. Então, o perímetro é a soma das medidas dos lados de uma figura. Observe esse trapézio que é colocado para nós, onde nós temos dois lados iguais aqui, que é 13 e 13, né? O outro lado 26 e 20 e o outro 16. Tudo bem? Aí ele saiu somando. 13 mais 13, 16 mais 26, acabamos achando 68. Aí é uma maneira muito fácil de entender o perímetro. Perímetro é a soma dos lados da figura. Mas nós temos alguns perímetros especiais que eu gostaria que você entendesse. O perímetro do retângulo. Observe que o retângulo é essa imagem que nós temos em tela. Essa base aqui, essa primeira medida aqui, pessoal, deixa eu acionar bem aqui a nossa caneta. Marca-texto é melhor, né? Então, aqui é a base. Então, veja bem, se aqui é base, bem aqui também é base, né, gente? Aqui, ó, é base. Deixa eu ver se eu mudo aqui também a cor, né? A cor da tinta fica melhor para nós. Pronto. Então, base, aqui é o mesmo tamanho. Se daqui para cá, por exemplo, medisse 10 centímetros, daqui para cá também mede 10. Aqui é a altura, certo? Então, aqui também é a altura. Então, eu tenho quantas bases e quantas alturas no retângulo? Eu tenho duas bases, duas alturas. Então, eu posso dizer que o meu perímetro é base, mais altura, mais altura. Mas eu posso transformar isso aqui tudo numa questão melhor. Oh, gente, desculpa. Borracha, né? Pronto. Perímetro seria 2 vezes o valor da base mais 2 vezes o valor da altura. Vou supor que a base tem uma medida de 5 centímetros e a altura tenha 10. Como é que você calcula o perímetro desse retângulo? Perímetro 2 vezes 5 seria o valor da base, que eu acabei de falar, 2 vezes 5 é 10. 2 vezes 10 seria a altura, 2 vezes 10 é 20, né? 20 mais 10, 30. Então o perímetro daria 30 centímetros, tudo bem? Através dessa fórmula do retângulo, nós podemos calcular o perímetro do retângulo, tudo bem? Mas vai existir problemas em que eu posso dizer o valor do perímetro, o valor da base, que é o valor da altura. Aí você encontra utilizando esta fórmula aqui, mas lógico que você vai ter que fazer uma equação, tudo bem? Aí, nesse caso, você teria que pegar o perímetro, subtrair 2 vezes o valor da base e dividir por 2, né? Aí você acharia o valor da altura. Do mesmo jeito, eu poderia dar o valor do perímetro, dar o valor da altura e pedir para você encontrar o valor da base. Neste caso, teria perímetro menos 2 vezes a altura, 2 vezes a altura dividido por 2. Aí você encontraria o valor da base. É uma coisa muito, muito prática. Então, através dessa fórmula aí que nós estamos vendo, do perímetro 2 vezes a base mais 2 vezes a altura, nós podemos encontrar o perímetro quando eu souber o valor da base e da altura. Eu posso encontrar o valor da base se eu tiver o valor do perímetro e o valor da altura. E posso encontrar o valor da altura se eu tiver o valor da base e o valor do perímetro. É só substituir dentro da fórmula que é dada aí para vocês e fazer o trabalho da equação e achar o valor do que está sendo pedido. Tudo bem? Ótimo. Vamos adiante. O quadrado, ele já é uma figura em que a gente já sabe que todos os lados do quadrado têm a mesma medida. Se um lado mede 5, os outros 3 lados também vão medir 5 e assim sucessivamente. Então, eu quero então entender que o perímetro do quadrado vai ser L mais L mais L. Mas eles todos têm o mesmo valor? Então, neste caso, eu posso resumir essa forma para o perímetro do quadrado é 4, que é a quantidade de lados do quadrado, vezes o valor do lado, certo? Vamos supor que o lado meça 8 centímetros.
Então, o perímetro vai ser 4 vezes 8, 32 centímetros. Se o perímetro medir 10 centímetros, desculpa, gente, se o lado medir 10 centímetros, o perímetro é 40 centímetros. Através dessa fórmula, nós podemos calcular, então, o perímetro, mas se eu tiver o valor do perímetro e quiser saber o lado, eu também posso utilizar essa fórmula. Vamos supor que o perímetro seja 20 centímetros. E eu quero saber o valor do lado do quadrado. O que eu tenho que fazer? Toda vez que eu tiver o valor do perímetro e quiser saber o valor do lado, eu tenho que apenas dividir o perímetro por 4. Tudo bem? Então, nesse exemplo que eu falei agora, 20, que é o valor do perímetro, dividido por 4 é 5. Então, o valor do lado é 5 centímetros. Nós temos também os chamados perímetros de polígonos regulares. Eu quero só que você entenda uma coisa. A palavra regulares, para nós, significa que os lados têm a mesma medida, que são iguais. Tudo bem? Polígonos regulares são polígonos que possuem todos os lados com a mesma medida. Você só precisa saber quantos lados tem um polígono. Tudo bem? Eu botei alguns exemplos para nós. Para calcular o perímetro do quadrado, é 4 vezes 0, né? Quantidade de lado vezes o valor do lado. O hexágono, que é regular, certo? É 6, que é a quantidade de lados, vezes o valor do lado, para calcular o perímetro, tudo bem? O octógono regular, o perímetro do octógono regular é 8 vezes L. Do decágono regular, o perímetro é 10 vezes L, tudo bem? Lembrando-se que esta fórmula, eu posso ter problemas em que eu posso dizer o valor do perímetro e pedir para você calcular o valor do lado. Nesse tipo de problema em que eu quero saber o valor do lado, tendo o valor do perímetro, você tem que apenas dividir o perímetro pela quantidade de lados. Ok? Um exemplo aqui para nós. Sabendo que o perímetro de um hexágono regular, nós acabamos de ver que o hexágono regular tem quantos lados? 6, né? É de 48,6 centímetros. Olha, ele é o valor do perímetro. O valor do perímetro dessa questão já está dizendo, é 48,6. Então, você não vai calcular o perímetro. Ele está querendo outra coisa. Então, na fórmula do hexágono regular de perímetro, se eu já tenho um perímetro, eu só quero saber o valor do lado. Qual a medida de cada lado do hexágono? Então, vamos lá, gente. Perímetro é 6 vezes L, nesse caso aqui, ó, a fórmula do perímetro do hexágono regular. Então, eu botei no lugar de P, eu já sei quem é o valor. É 48,6, foi dito no problema. 6 vezes L. Então, aqui eu tenho que deixar esse Lzinho sozinho. E aqui ele está multiplicando 6 por L, ele tem que ir para lá dividindo. Então, dividir o qual já disse para vocês. Nesses casos, o perímetro dividido pela quantidade de lado. 48,6 dividido por 6, eu achei 8,1. Então, o valor de um lado é 8,1, mas como ele é um hexágono regular, todos os lados medem esta mesma medida. Eu quero que você entenda também, ou relembre, sobre o comprimento da circunferência. A circunferência, ela tem diâmetro, ela tem raio. Diâmetro é a corda que passa pelo centro da circunferência. Gente, o centro é esse aqui, né? Aqui é o centro da circunferência. Toda esta aqui, ó, é uma corda. Toda corda que passa pelo centro da circunferência, ele é chamado de diâmetro. Tá aqui. O diâmetro são cordas que passam pelo centro da circunferência. Só tem duas cordas nesse caso aí pelo centro, tá bom? Então, observe. E o raio é a medida entre o centro e a extremidade da circunferência. Então, presta atenção, gente. Esta medida aqui, ó, que vai do centro, tá vendo aqui, ó, até aqui, ó, extremidade da circunferência. Do centro à extremidade é o valor do raio. Aqui, ó, daqui até aqui, ó, é outro raio. Daqui até aqui é raio. Daqui até aqui é outro raio. Tudo bem? Então, a medida entre o centro e a extremidade da circunferência é chamado de raio. Então, isso é importante também para nós. Então, eu quero que você entenda o seguinte. Você observa, vou voltar aqui para você, que eu disse para vocês que aqui é o diâmetro, não foi a linha completa. Então, eu sei que bem aqui é um raio, gente. Essa distância daqui até o centro, não é isso? Não é um raio, que a gente disse. Também aqui é um raio. Então, quantos raios tem dentro desse diâmetro? 2 raios. Então, eu posso dizer que o diâmetro é 2 vezes o valor do raio. Tudo bem? Então, eu posso pedir para você dar o valor de um raio e pedir para você calcular o diâmetro. Então, é só multiplicar 2 vezes a quantidade do valor do raio. Tudo bem?
Eu posso dar o valor do diâmetro e pedir para você calcular o raio. Então, você, para saber o valor do raio, você só tem que dividir o diâmetro por 2. Como assim? Observe, quantos raios tem dentro do diâmetro? O diâmetro nessa linha toda? Acabamos de falar, tem 2 raios. Para mim achar esse diâmetro, para mim achar esses 2 raios, tem que pegar o diâmetro e dividir por 2. Certo? Então, aqui, o diâmetro dividido por 2, para nós podermos calcular o valor do raio. Tudo bem? Então, aqui, diâmetro dividido por 2. E tem essa letrinha aqui importante para nós, o π. Gente, é uma letra grega que tem um valor numérico 3,14. Vamos trabalhar com esse número aí. Ele é infinito, ele é um número irracional. Tudo bem? Mas a gente, simbolicamente, nós trabalhamos com 2 casas decimais. 3,14. Tudo bem? Então, para medir o comprimento da circunferência, nós utilizamos esta fórmula aqui, gente. Tá? Esta fórmula. 2 vezes π vezes r, certo? Ou 2πr, tá? Então, 2 vezes o valor do π, que nesse caso é 3,14 vezes o valor do raio. Então, aqui, só que você pode deixar a fórmula menor ainda, ó. Se você observar, 2 vezes o valor de r é quem? Ó, 2 vezes r está aqui, gente. 2 vezes r é o valor de quem? Do diâmetro. Então, vamos supor que eu tenho um problema lá, que ele não dá o valor do raio, ele dá o valor do diâmetro, que pede o comprimento da circunferência. Qual é a fórmula que você vai utilizar? Essa formulazinha aqui, ó. Diâmetro vezes o valor do π, que é 3,14. Multiplica os dois, o resultado é o comprimento da circunferência. Você não vai perder tempo pegar o raio, para descobrir o raio primeiro, dividir o diâmetro por 2, faz esse cálculo e depois joga aqui dentro, né? Então vamos mais direto, vamos utilizar isso aqui se tiver o diâmetro. Agora, se tiver o valor do raio, para calcular o comprimento da circunferência, nós temos que utilizar esta na fórmula, tudo bem? E aí eu botei outra fórmula mais simplificada ainda para vocês, gente. Por quê? Porque toda vez que eu multiplicar 2 vezes π, quanto é π, né? 3,14. 2 vezes 3,14 sempre vai dar 6,28, certo? Então, eu não vou ficar repetindo isso. 3,14 vezes 2, aí multiplique e acha. De cara que estou dizendo para você que 2 vezes π sempre é 6,28, então eu posso dizer que a comprimento é 6,28 vezes o valor do raio. Tudo bem? Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Uma pista de atletismo tem a forma circular e seu diâmetro mede 80 metros. Um atleta treinando nessa pista deseja correr 10 km diariamente. Determine o número mínimo de voltas completas que ele deve dar nessa pista a cada dia. Tudo bem? Vamos resolver esse problema, gente. Olha, vamos entender aqui. Primeiro que a pista tem uma forma circular, certo? E ele diz que o diâmetro mede 80 metros, tá? É o diâmetro, não está falando de raio. Ele diz que um atleta treinando nesta pista deseja correr 10 km todo dia. Determine o número mínimo de voltas que ele deve dar nessa pista. Então, observe aqui para nós. Primeira coisa importante, ele falou diâmetro. Vamos descobrir o comprimento da circunferência, gente. Então, o diâmetro é quanto? É 80. Então, circunferência, o comprimento é d vezes π. Não foi isso? Que é para ficar bem prático para nós. Comprimento, então, quem é o diâmetro? Né? 80 vezes π. Mas π vale quanto? Não vale, né? 3,14. Então, eu multiplico, gente. 80 vezes 3,14. Aí você tem que lembrar lá para você multiplicar 3,14 e multiplicar por 80. Se você não sabe lá fazer as operações com decimais, depois diga aqui para mim no nosso chat, que aí a gente pode pensar brevemente fazer um cursinho sobre números decimais para vocês, tá bom? Então vamos lá. Então, o comprimento da circunferência multiplicando 80 por 3,14, o comprimento vai dar 251,2 metros, tudo bem? Agora você observa uma coisa. Lá ele disse que diariamente, só